Muito bem, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 1º de março de 2021, seguimos com o nosso estudo, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e hoje nós vamos estar trabalhando o capítulo 11, que trata dos três reinos, onde nós teremos inicialmente o item 1, os minerais e as plantas, e depois o item 2, os animais e o homem. As questões vão da 585 a 593. Então, Kardec começa perguntando para os espíritos, na questão 585, não que ele comece no livro, comece na sessão de hoje, claro. O que os espíritos pensam da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Aí o editor ele faz abre um parênteses aí, ele dá uma pequena explicação, Ele coloca que os seres orgânicos são aqueles que têm vida, e por isso um organismo. Então, organismo, orgânico, vida. Os seres inorgânicos não possuem órgãos vivos, são aqueles inertes, Então, ele faz abre esse parênteses aí. E Kardec continua. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Essa de três, e que divide entre orgânicos e inorgânicos, ou uma que são quatro divisões. E essa quarta classe, que também o editor faz abre o mesmo parênteses, seria a do homem, a terceira, a dos animais irracionais, as plantas, formariam a segunda classe, e da primeira constaria uma matéria inorgânica. Então, inorgânica as plantas outros, os animais outro, e finalmente o homem, a quarta classe, que é o outro. Então, essa é uma nota do editor, pelo menos dessa versão que a gente tá estudando, Aí os espíritos respondem, todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, aí é evidente que tem 4 graus, porque tem o homem que é esse ser moral. Isso é uma coisa que a gente está sempre conversando, sempre lembrando, que a nossa evolução é sempre, o objetivo é moral, nós somos seres morais. Aí Allan Kardec faz uma explicação, dá uma explicação nesse item dos minerais e das plantas, dentro do capítulo 11º, que é dos três reinos. De fato, esses 4 graus apresentam características determinadas, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. Então, o que são os limites extremos? É quando uma classe, ou uma categoria, ou grau, ele chega no limite do outro. É como um arco-íris. O arco-íris ele é definido assim de longe, a gente sabe as cores, mas quando junta uma com outra, bem naquela transição, não tem uma linha preta que segura, como a gente faz aí no desenho, que faz um risco ali entre um e outro que determina exatamente os limites extremos, onde começa, ou melhor, onde termina um e começa outro. Então, é isso que ele quer falar. Então, eles apresentam características determinadas, como o arco-íris apresenta as cores determinadas, Só que ali no limiar, no limite entre uma e outra, ele fica ele se confunde ali, tem aquela zona cinza, A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem vida, tá? Inerte. Só em si uma força mecânica, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Olha como vai progredindo, Então, matéria inerte, aí as plantas têm vitalidade, mas também têm a matéria inerte. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Ele tem consciência de que está vivo. De que forma? Ainda que não seja como o homem, ele luta pela vida dele. Ele sabe que ele está presente num grupo
da mesma espécie. Então, ele tem, entre aspas, essa consciência, né? Já o homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, ou seja, tem a matéria inerte, tem a vitalidade e tem também essa inteligência instintiva, ele domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, percebem como essa categoria ao qual os homens se encontram, nós, os homens, nos encontramos, quer dizer, o homem, né, como estamos falando de homem e mulher, claro. Então, nessa categoria, além de tudo que tem o material inerte, a matéria inerte, os vegetais e os animais, ele tem também essa consciência, essa percepção das coisas extramateriais. Tem também a consciência de futuro, ele sabe se programar, ele sabe contar que vem o dia seguinte, né? E o conhecimento de Deus, o conhecimento de um Criador, seja consciente ou inconsciente. Ele tem essa consciência. Então, é o que Kardec faz como um fechamento daquilo, uma explicação adicional, né? Aí, na questão 586, as plantas têm consciência de que existem? Os espíritos dizem que não, pois não pensam, elas só têm vida orgânica. Então, é um mecanismo orgânico que está ocorrendo ali. Tem toda uma estrutura que serve à vida a vida da planta, né, para manter essa vida orgânica. E a próxima questão, 587. Elas experimentam sensações, sofrem quando são mutiladas? Aí a resposta dos espíritos. Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, sobre a parte inerte delas, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. É bom que a gente entenda, né, como que os espíritos estão respondendo isso, porque está falando de dor. Então, não tem sensação de dor. Quando a gente pega o animal, sim, o animal tem dor. Então, aí já entra naquele campo da alimentação nossa, como é que deve ser, ou como deveria ser, independente se qual tipo de alimentação a gente faça. Lembrando que a planta, ela tem na escala alimentar aí, né? Ela serve para o básico, para alimentar as outras espécies, né? A todas as espécies de um determinado grupo, claro, né? Porque existem muitos tipos de vidas, né? E de grupos. Sim. Eu vou fazer um apêndice aqui. Imagina se os vegetais sofressem com as intempéries da natureza, né? Tempo, chuva, sabe? Calor, frio, essas coisas, a própria natureza agindo sobre o mundo vegetal, né? Então, quando os espíritos perguntam se elas têm sensações, se elas sofrem quando são mutiladas, quando Kardec pergunta, aí os espíritos dão essa resposta. A questão 588. A força que as atrai umas para as outras independe da vontade delas? Sim, independe, porque elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam se opor a isso. Então, por exemplo, elas têm assim, a atração pela luz. Isso é mecânico, é dentro do processo dela, da biologia da planta, se voltar para a luz, porque ela precisa da luz. Então, isso é uma característica da planta, que é um exemplo, né? Seguindo mais adiante, 589. Bom, por favor, se alguém tiver qualquer observação, como a Verinha fez aí, vocês fiquem à vontade para interromper, tá bom? A 589. Algumas plantas, como a sensitiva,
A gente tinha isso, bom, eu não sei se todos tiveram essa experiência. Eu, que venho do interior, tinha aquela dorme-dorme, que a gente batia nela, ela fechava, né? Também tinha nome por dormideira. O nome técnico dela, né, o nome científico era Mimosa pudica, né? Então, batia nela, assim, ela fechava. Então, é um sensor dela lá que ela tem para, por algum motivo, ela se fecha, né? E também tem a dioneia, que é aquela apanha-moscas que a gente vê, né? As crianças normalmente têm, ela tem aquele lóbulo dela lá maior, que fica aberto, aí cai a mosca ali, ela se fecha. Então tem um dispositivo, assim, quando ela sente que prendeu ali, que caiu uma mosca, aí ela vai, um inseto, ela vai e fecha, né? Então está dando como exemplo. Executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, nessa dioneia, né? Cujos lóbulos apanham a mosca que pousa sobre ela para sugá-la, parecendo que trama uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Aí Kardec pergunta: essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Porque lá atrás os espíritos falaram, né? Que tem nos extremos se confundem, né? Aí os espíritos dão essa resposta que a gente tem falado muito ultimamente. Tudo na natureza é transição, não cada transição planetária, mas assim, tudo se encadeia e tudo está se transformando. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, e, no entanto, todas se prendem umas às outras. Então, esse encadear, né, esse vínculo que nós temos com as espécies, é essa transição que vai, à medida que a gente vai evoluindo, o que os animais vão evoluindo, o que a natureza se utiliza dessa e oferece, claro, essa evolução, então vai tudo se encadeando. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade, necessitam de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos eram aquela que faz os corais, né? Pensam, né? Os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Então, não é o momento ainda dele pensar. Então, ele passa por um processo e, durante esse período, durante esse processo, ele tem esse instinto, é natural. São mecanismos instintivos que operam por reflexo. Kardec, de novo, né, faz uma consideração. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos semelhantes. Olha que interessante. A gente, só abrindo um parênteses aí, a gente ainda tem resquícios de coisas. Uma porque precisa ter ali e tal, e outras que parece que foram assim, meio que esquecidas e acabou dando continuidade, né? Então, quando estamos na fase animal, tem muita coisa que a gente produz, né? E eu fico pensando, agora isso é meu, por favor, não entendo isso como doutrina espírita, como ciência, né? Mas é mais assim, como possibilidade dentro assim, das minhas elucubrações, né? O, nós produzimos cera no nosso organismo. Será que um dia nós também, na fase animal, isso não ficou assim como uma herança para que hoje a gente pudesse fazer a mesma coisa? Produzir cera por um determinado motivo, mas um dia nós produzimos quando numa fase inferior? Então, muitas vezes eu penso nisso, porque, como alguns sabem, né, eu sou apicultor, a abelha ela produz a cera. É ela que produz a cera, não é que ela tira da natureza e faz. Não, claro que ela precisa dos componentes, tudo para processar aquilo, mas é interno dela, vem de dentro dela, e ela produz essa cera. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, será que a gente ainda não tem algumas heranças daquele mundo animal que a gente um dia habitou, né? Então,
E tem muita coisa, agora não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas movimentos semelhantes, né, sem a participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias. Alguém aqui manda o coração bater ou parar de bater a bel prazer? Não, agora vamos dar um tempo para eles, que é, ó, fica sossegado aí, você vai ficar umas 3 horas sem bater, né? É o fim, né? Então, ele bate sem que nós interfiramos, assim, diretamente, e falar, ó, para de bater, ou então começa a bater, agora bate mais devagar, não, agora mais rápido. Não, isso tudo é mecânico em nós. Isso não independe da nossa vontade. E aí o sangue circula tudo, né? E ele dá um outro exemplo, né? O piloro. O piloro é um furinho lá, é um orifício que liga o estômago para o duodeno, né? Ele se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. Então, é um mecanismo de defesa, para que não comprometa dali para diante, então ele se fecha. O que vem depois, eu não sei, mas que ele vai, né? E a pessoa pode vomitar, pode pôr para fora, assim, tudo, né? Para fazer o caminho inverso de novo, mas ele não vai seguir adiante se isso vai pôr em risco o organismo dele. Então, é um mecanismo de defesa, é involuntário, né? O mesmo provavelmente se dá na sensitiva. Vamos lembrar que isso aqui foi escrito em 1850, quer dizer, foi editado, foi publicado em 1857. Então, daí para trás, a ciência era outra, diferente agora. Então, ele falava, o mesmo provavelmente se dá, isso é Kardec que está falando, né? Na sensitiva, naquela planta que bate, ela fecha, né? Cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção. Ela não tem que ter sensores como nós temos, por exemplo, nas mãos, né? Na pele ou na língua, não na pele, né? Mas na epiderme, né? E também na língua, né? Então, não precisa desses sensores para reagir, né? E ainda menos da vontade. Então, agora ela vai fechar porque ela quer. Não, não vai acontecer. Tem que ter um estímulo para isso e é mecânico para que ela reaja, né? A questão 590, não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Então, está falando nas plantas e nos animais. E aí os espíritos dizem, olha, se preferem, se vocês quiserem levar em conta, há uma espécie de instinto, conforme o significado desta palavra. Porém, é um instinto puramente mecânico. Quando observam nas operações químicas que dois corpos se reúnem, é que um convém ao outro, quer dizer, é que há afinidade entre eles. Ora, não se dá a isso o nome de instinto. Então, eles entram aí no campo da química sem que tivesse tanto conhecimento ali do vulgo, né, das pessoas que queriam ler esse livro, né, queriam estudar esse livro, o livro dos Espíritos. Mas nós já muito sabemos que os animais não consomem determinadas plantas, porque aquilo pode trazer para eles um malefício. Então, é esse instinto que, de alguma maneira, é mecânico, que aquilo provoca nele uma aversão. Então, ele não vai se utilizar daquilo, não vai, que é a pergunta de Kardec, né? Ele não pode... Luiz, Oi? você sabe que isso aí eu tenho por ilustração aqui em casa mesmo. Eu tenho 3 pés grandes de oleandra. Acho que é assim que se fala também em português, né? Não sei. Bom, é uma planta venenosa, mas que tem flores lindíssimas. E eu tenho um cachorrinho. Você sabe que o cachorrinho não chega nem perto das plantas. Ela tem é o instinto realmente, né? Ela mexe com todas as outras plantas, com as roseiras, come rosa, arranca flor. Agora, a outra que é venenosa, ela não chega nem perto, não puxa a folha, não puxa a flor, nada, não brinca com aquela planta. Nunca, não foi ensinada, nunca foi ensinada que não era para chegar lá.
A gente percebeu desde de pequenininha. Nunca chegou perto. Olha isso aí. Agora explica, né? Por instinto. Exatamente isso, exatamente nesse ponto que os espíritos falam. A isso se dá o nome de instinto. Então, é alguma coisa que herdou ao longo do tempo. Então, tem ali algumas coisas. Isso assim, por tentativa e erro, né? Então, o que vai acontecendo? O animal vai e ele, se aquilo leva ele à morte, né? Numa próxima experiência, de alguma maneira, ele vai aprendendo aquilo. Por isso que a gente, às vezes, acha que a coisa é tudo material, é tudo mecânica, mas não. Claro que estamos entrando no outro reino, tá? No reino animal, falando disso. Então, ele vai aprendendo. Se um dia, por exemplo, um animal na alvorada né, da humanidade, da natureza, enfim, da vida, né? Ele se aproximou do homem. O homem vai e extermina ele, consome ele. Aí ele vem de novo, vai e renasce, né? Para outra experiência, é quase que automático, vem e acontece a mesma coisa, e vem e acontece. Uma hora ele aprende, e aquilo passa depois para outros animais. Né? Tem um livro bastante interessante, chama-se O Ponto de Desequilíbrio. E, assim, é uma teoria que quando as coisas estão acontecendo de uma determinada maneira, aí alguma coisa desencadeia um processo que muda totalmente, tanto para bem quanto para o mal, né? Assim, tanto para melhor como para pior. E havia, aqui nos Estados Unidos, havia porque o leite era entregue, quem conhece um pouco da história, ou quem é muito, que tem uma idade mais ou menos próxima da minha, lembra-se que o leiteiro colocava lá aquela garrafa, né? Essa garrafa vinha com uma laminazinha de alumínio, né? Para selar ela, né? E aí, aqui nos Estados Unidos, num determinado lugar, de manhã, o cliente, né, o consumidor, ia pegar aquela garrafa e tinha um furo. Estava violado aquilo lá e parte do leite estava consumido, né? E aí fizeram toda uma pesquisa, tal, não conseguiam descobrir, achavam que era alguém que aprontava, que fazia isso, um vândalo, enfim. Aí eles perceberam que era um tipo de animal, que era justamente uma ave, que vinha lá e fazia isso aí. Tipo desse pássaro preto aí, que fazia isso aí. E o interessante é que depois de um tempo eles perceberam que não somente aqueles pássaros, mas outros de outros lugares, eles começavam a fazer a mesma coisa, passaram a fazer a mesma coisa, porque então eles entendiam que havia uma comunicação, que é justamente o que nós vamos estar falando em determinado momento aí. Há uma comunicação entre eles, de alguma maneira, não é verbal, naturalmente, mas ele vai e faz isso, né? Então, é só para ilustrar esse tipo de coisa, esse instinto que não é exatamente, não é aprendido de forma assim, como a gente aprende na escola, como um passa para o outro, como a linguagem. A linguagem não é genética. Podemos nascer onde for. E se a gente, desde pequenininho, colocar num lugar, a gente vai aprender a linguagem do lugar. Nós não vamos, ou então não vamos aprender mesmo, né? Se estiver isolado de tudo. Não tem o que aprender. Então, essa é uma forma muito clara, né, de transferir conhecimento. Mas, dentre eles, tem isso que nós chamamos de instinto, né, o que os espíritos chamavam de instinto, o que Kardec, né, perguntou se era isso mesmo, para poder haver entre os grupos ali, essa comunicação, né, e vai aprendendo. A 591, nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Então, Kardec sempre se preocupou com isso, porque ele sempre, desde que ele percebeu que haviam diferenças entre os mundos, então ele perguntava sempre com relação a algum outro mundo, perfeito ou imperfeito. Nesse caso, as plantas são perfeitas? E ele fala, olha, os espíritos, tudo é mais perfeito. As plantas são sempre plantas, como animais, sempre animais, e homens, sempre homens. Então, pode haver, sim, um avanço maior,
mas vão ser sempre plantas, vão ser sempre animais, vão ser sempre homens. Então, superiores ou inferiores, né, dependendo do mundo que está habitando, vai corresponder a isso. Então, vocês podem imaginar como deve ser as plantas, né, as flores e tudo no mundo superior, baseado nessa pergunta, né, deles, de Kardec. A 592. De acordo com a lógica, se compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles, pois, sob esse aspecto, alguns animais mostram notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de modo preciso? Eu me lembro até que teve uma vez que a gente discutiu sobre isso aí, né? Comportamento. Então, Kardec está falando a mesma coisa. Parece ter animal que é mais racional do que seres humanos, né? E aí Kardec pergunta, tem uma linha ali que demarca exatamente, ou quando pula de uma para outra? Aí os espíritos dizem, a esse respeito, o desacordo entre os seus filósofos é completo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que há muitos desses. Nós não podemos viver no relento sem que a gente tenha uma coberta, sem que a gente tenha um agasalho, sem que a gente tenha blusa, sapato, calça, touca, né? Se a gente ficar no frio. Ou precisamos de uma capa impermeável, né? Então, nós somos menos dotados que muitos deles, né? A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Tem até aquele ditado, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, a gente vê o homem vivendo em situações realmente totalmente adversas. Esses dias a gente viu um filme, o salvamento de umas baleias, e tudo ocorre no Polo Norte, né? No Alasca. Então, a gente ali vê as pessoas vivendo naquela condição de frio extremo. Como é que o homem pode viver naquilo? Daquela maneira. É que ele tem um ponto aí adicional, apesar de não nascer com pelo, com as condições, né, de que ele possa sobreviver, mas ele tem inteligência. Então, ele inventa tudo aquilo que ele necessita, o que ele precisa, para tornar a vida viável. A gente nota hoje o esforço para conseguir vacinas, né, para que a gente possa sobreviver. Então, nós temos a inteligência e nós vamos sobreviver, porque isso é parte da nossa condição humana, ou seja, a inteligência. E a gente inventa aquilo que for para resolver os problemas nossos. É certo que o seu corpo se destrói, como o dos animais, mas o seu espírito está assinado, ou melhor, ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Então, essa é a diferença entre nós e todo o restante das categorias de seres vivos. É isso que nos torna imortais e com consciência disso. Oh, mas peraí, eu não sabia disso até um mês atrás. Tá, você não sabia, mas agora sabe. E todos nós um dia vamos saber. E seja de forma consciente ou inconsciente, nós estamos a caminho de saber a qualquer momento. Pobres homens que se rebaixam mais do que os brutos. Aí ele está falando a respeito de... Tem gente que rebaixa nível dos animais, tem atitudes de animais. Só que lembrando que os animais agem por instinto e não tem nenhuma maldade no que eles fazem. Eles se defendem, eles se alimentam um através de outros, eles buscam
a sobrevivência, né? Não sabem se distinguir deles, reconheçam o homem pela capacidade de pensar em Deus. Então, essa capacidade é que nos torna diferentes, ainda que a gente haja contra os princípios ou as leis de Deus. Poderíamos dizer que os animais só agem por instinto? Aí eles falam, mesmo assim, por instinto, ainda assim há um sistema. E aí a gente colocou embaixo, mas para lembrar o que é sistema, né? É uma reunião dos elementos que, concretos ou abstratos, se interligam de modo a formar um todo organizado. É uma categorização de um conjunto de elementos de acordo com uma ordem determinada. Então, o sistema tem um motivo de ser, um motivo de existir. Aquilo que está ligado de modo a fazer com que alguma coisa funcione, até um computador, né? Qualquer conjunto constituído por elementos ou seções que se interrelacionam. Sistema solar está todinho interrelacionado, através da gravidade, através da influência de um para outro, né? Então, o sistema é isso, né? É verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não veem que muitos agem denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, embora limitada. Essa pergunta, inclusive, ela é muito estudada por aquelas pessoas que dizem, né, que afirmam, baseado em Kardec, que os animais têm inteligência e têm também um espírito, ainda que de determinada manifestação, né? Então, essa é uma daquelas questões que enriquecem o apoio a isso, né? Então, nossa, a gente olha aquele cachorrinho que parece que só falta falar, né? Ele tem os instintos, mas ele já tem também alguma coisa adicional ali que mostra até vontade. Ele tem o raciocínio dele. Então tudo indica que ele só não tem um raciocínio assim, contínuo, como nós. É intermitente. E não está ligado entre eles assim esse raciocínio. Mas isso é uma... Oi? Eu não sei raciocínio até assim como ver, mas, por exemplo, eu amo cachorros, né? Então, a sensibilidade de um cachorro é a coisa mais linda. Eu só comparo a de criança. Pura, bonita, não é? Cachorro, pelo menos é assim que eu os vejo. Então, os espíritos já naquela época falavam isso aí. Você não observa que eles parecem que têm alguma vontade? Então, já tem. Então, se tem essa vontade, já está saindo do instinto, porque até agora ele falou que o instinto ele é uma reação, né? Ele não é uma coisa assim que parte do próprio ser, como nós demos o exemplo da planta que busca a luz. Mas por que ela não é vontade dela? Ela fala, não, eu vou, olha, eu sei que ali tem a luz, eu vou ali atrás, né? Ela não pensa. Aquilo é um raciocínio automático, né? Não é raciocínio, é uma reação automática. Ela vira para a luz. Então, assim como, mas já os animais, alguns animais já denotam essa vontade, alguma vontade. Como você falou, Marileide, a gente já começa a associar com criança, com seres humanos, né? E mesmo as atitudes, né, que eles têm. Então, você já nota que tem algo mais aí, né? E aí, como a gente viu anteriormente, né, tudo isso vai passando de fase para fase e tem as transições, porque tudo está em movimento, está tudo numa sequência. Mas isso não significa que eles têm espíritos, que ele tem um espírito. Não, né? não esse espírito nosso, Sim. né? Assim, porque o... quando a gente fala em espírito, né, que é essa individualidade que nós somos, Sim. é porque nós temos já sabemos as nossas opções, já temos o livre-arbítrio, é uma conquista. A partir do momento que a gente conquista o livre-arbítrio, a gente difere o que é certo e o que é errado, o bem e o mal, então a gente
passou para uma outra fase. Aí sim é espírito. Se individualiza, né? Isso, já é um indivíduo e já tem essa... Então, peraí. Então, o que dá a vida ao animal? Que é um corpo inanimado até que algo dê a vida, né? A vida existe em todos os corpos orgânicos. O animal, ele tem um corpo orgânico, ele não é inorgânico, né? E isso que movimenta ele, essa individualidade, a partir de um ponto, até a partir de um momento, porque até então ele faz parte de um coletivo. Um cardume, por exemplo, ou você vai fazer pão, então tem aquelas células que são ali, que é a levedura, né? Aquilo não seria uma individualidade ali é um ser coletivo, né? Mas que vai, ao longo do tempo, à medida que evolui, que vai tendo experiências, vai se individualizando. Não, mas, por exemplo, talvez até não exista uma nomenclatura para isso, mas eu fico pensando que a gente sabe que o espírito dá vida ao corpo, né? E no cachorro? O que dá vida ao corpo do cachorro? Então, eles chamam, alguns falam até do espírito, tá? Como eu falei para você, tem alguns que se baseiam em todas essas informações e colocam como tendo um espírito, não desenvolvido como o nosso, não desenvolvido do ponto de vista moral, do ponto de vista de ter essa liberdade de escolher, né? Uhum. Enquanto não tem isso, quando está mais assim, mas já está individualizado, é o princípio inteligente. É alguma coisa que é anterior a Ao esse... espírito, a se chamar espírito. Então, espírito a gente só chama a partir do momento que existe a razão, o raciocínio. Eu prefiro dizer isso pelo que eu aprendo. Como eu te falei, tem correntes que dizem que mesmo... Que é espírito, né? Tem espírito, mas é uma condição e já é difícil até a gente entender. Espírito. Agora, alguma coisa anterior a isso é mais ainda, né? Quer dizer, não é que é mais ainda, é tão difícil quanto. Mas, sim, o espírito, essa individualidade, como você, como eu, como os demais que estão assistindo, como aqueles desencarnados que estão compartilhando do mesmo momento nosso aqui, somos indivíduos que já sabemos o que é certo e o que é errado, portanto, nós nos utilizamos e vamos a caminho desse desenvolvimento moral e vamos seguir para a felicidade, vamos a caminho da felicidade. Existe no animal também o fluido vital, né? Que é uma energia que dá vida. Ok? Isso todos os Mas como é que a gente explica a ligação de um animal com o ser humano, né? Por exemplo, voltando ao exemplo do cachorro, eu entendo que nem os animais estão no nível, da mesma maneira que nós homens não estamos no mesmo nível, todos nós, né? Porque o animal, ele tem um amor pelo dono e ele conhece, ele consegue reconhecer o cachorro, consegue reconhecer quando você está bem, quando você está mal, quando está adoentado. É impressionante a ligação de um cachorro com o seu dono. É impressionante isso. E até parece que em algum momento que existe um princípio de raciocínio. Não um raciocínio como o nosso, mas aquele raciocínio bom, o meu dono hoje não está bem, então eu vou sentar aqui pertinho dele e ficar perto. Eu não sei, pode ser instintivo, mas um passarinho não faz isso. O cachorro faz, né? Veja bem, a gente acabou de estudar esse encadeamento, essa transição que os espíritos falaram. Por que a gente estaria contra, ou por que a gente negaria que alguns animais já estão numa fase assim avançada em relação aos demais? Percebe? Claro que ele não vai na próxima experiência reencarnatória, porque isso, sim, ele vai entrar na carne, né? Ele vai ter já vai como ser humano.
Isso vai se dar em lugares muito mais primitivos. É uma adaptação, ele vai ter que lentamente crescer. Então, ele vai para mundos muito primitivos, para poder passar para uma outra fase superior, né? Então, mas aqui já está ensaiando isso. Ele está progredindo, ele está seguindo os passos da evolução. Agora, para que ele tivesse esse contato com a gente, então você vai na história. Aí você pega lá quando pegaram os primeiros lobos e dominaram eles, ou domesticaram, na verdade, né? E veio até agora. Então, essa convivência, então, ela vem ao longo do tempo, que é parte do processo também. Se você for ver bem, é isso. Então, então, a domesticação dos animais, né, nesses casos, está aproximando do homem, já tem aquela convivência. E, naturalmente, se desenvolve essa ligação. E essa ligação também tem sentimento envolvido, naturalmente. Não é tão difícil assim da gente entender quando a gente sabe, ou quando a gente acredita, que há um processo evolutivo aí. Não somente físico, né, para chegar onde nós chegamos todos, né, e também moral, que é o que nós estamos batalhando para isso. É isso que nós estamos aqui tratando, né? A gente também não pode esquecer que ele é totalmente irracional, né? E que, se for ameaçado, por mais bonzinho que seja, ele vai atacar. Ele tem as reações dele, né? Tem as reações instintivas, né? Mas veja só como é que é, né? Nós, homens, também não temos umas reações à maldade, aqueles que são maus, né? Mas a gente pensa, né? Mas Pensa, mas... viu, Kátia? Porque realmente nós trazemos muito ainda do instintivo. Pode ver, tudo que a gente tem relacionado com esse afã de material nosso, né? Ainda que seja em filme, você já viu gente passar por cima da própria mãe para conseguir o intento, né? É verdade. Então, isso aí, que é o que os espíritos falam, baixar assim, a um ponto brutal, né? Que o Kardec associou com um animal, né? Só que hoje a gente tem até uma visão diferente do animal. Pode ver. Hoje tem a defesa do animal, nós estamos começando a respeitar mais esses que amanhã serão seres humanos, serão espíritos. Uma coisa que a gente precisa lembrar também é que... Nossa, isso. Desculpa, vai voltar já. É que eu estou pensando em tanta coisa aqui. Posso seguir, então? Segue, já vou lembrar de novo, que nós estamos falando sobre... Olha o que Kardec fala Eu vou lembrar. com relação aos animais e o homem, né? Além do instinto, não há como negar a alguns animais atos combinados que expressam uma vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles uma espécie de inteligência, cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Então, tem animal que ele faz tão bem engendrado o processo para buscar, né, a conservação dele ou a satisfazer as necessidades físicas, você fala, não é possível que não tenha uma inteligência por trás disso, né? Então, Kardec está comentando isso aí. Não dá para negar isso aí, né? Entre eles, não há nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam antigamente, nem melhor, nem pior, conforme formas e proporções constantes e invariáveis. Então, eles têm um histórico de comportamento. Então, você nota que, desde lá, bem atrás, fazem exatamente o que faz agora. Algumas coisas entraram aí, como a gente está discutindo, entraram como variáveis, porque porque é questão de comportamento. Vai
a cada existência que vai tendo com a gente, com os seres humanos, e vai se adaptando, e vai ficando cada vez mais parecido com o dono, né? Então, por quê? Porque é o tipo de comportamento. O filhote isolado da sua espécie não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo sem ter recebido o ensinamento. A gente no Brasil se apaixona, né, se surpreende com a maneira com que o João de Barro faz a casinha dele lá. Se pegar o João de Barro e levar em outro lugar que dê condições para ele sobreviver, está ali pertinho, vai um casal lá que nunca teve contato nenhum com os pais, está ali, vão procriar e vão fazer uma casa exatamente como os pais fariam. Então aquilo está na espécie, aquilo está no comportamento, né? Se alguns são suscetíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre restrito a limites estreitos, hein? Sempre a condição dele, é motivado pela ação do homem sobre uma natureza flexível, uma vez que não fazem nenhum progresso próprio. Então, é o homem que está colocando nele aquelas impressões. Por quê? Porque ele tem natureza flexível, ele pode ser moldado. Pega um cachorro, você leva ele para seu amigo, ou pode ser um cão de ataque, né? De agressivo. Então, é isso que ele está dizendo aqui, que o homem interfere no comportamento do animal, né? Mesmo o que alcançam pela ação do homem é um progresso efêmero e puramente individual, já que o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar aos limites que a natureza lhe traçou. Então, o animal que está domesticado, se pega ele, deixa numa condição aí por si próprio, ele vai ficar selvagem novamente, ele volta à natureza dele. Então, é isso que ele fala. Os animais, eles têm características diferentes do homem. Então, o homem tem essa categoria diferente, né? Eu lembrei que eu ia falar, principalmente para a Kátia, lembrando que o homem, quando ele age com agressividade, com a maldade, ele está agindo como os animais, né? A gente diz que esses espíritos que agem mal, eles estão muito próximos da animalidade ainda, entendeu? Esse era o nosso assunto de hoje. A gente vai continuar na semana que vem, falando dos animais e o homem. E vamos entrar, então, depois na metempsicose, né? A gente vai ver. E, claro, continua sendo um assunto palpitante, né? E agora a gente pode... O tempo passou tão rápido. Uma coisa que a gente... Oi, Ana Paula, desculpa, só agora que eu vi sua mão levantada aí. Não, é que, na verdade, eu tava pensando exatamente no comentário do Kardec, porque ele elucida essa parte que a Kátia estava falando, né? Porque a gente tem que tirar a domesticação da discussão. Porque os animais domesticados, eles... assim, tem inúmeros estudos, isso daí já foi até meio que... assim, já foi superado dentro da ciência, né? Animal domesticado, ele tem o que a gente chama de comportamento condicionado, né? Então, ele, mesmo quando a gente não condiciona esse comportamento de forma, como que eu vou dizer, de forma intencional, a gente condiciona, né? Porque o animal, ele se adapta ao meio. Então, os animais domesticados, a gente não pode estudá-los no sentido de tentar achar um padrão de comportamento, a gente estuda fora da domesticação. Animais não têm personalidade, essa que eu acho que é a grande diferença. O ser humano tem personalidade, animais não têm personalidade. Porque a construção da personalidade, ela vem exatamente do que o Luiz estava falando, do pensamento contínuo, ou seja, eu aprendo e retenho memória. Os animais não retêm memória, eles têm condicionamento. Inclusive, para quem tiver curiosidade, tem um cientista chamado Pavlov, que foi o grande, assim, o que descobriu essa questão do comportamento condicionado.
E o interessante é que ele descobriu que nós também temos comportamentos condicionados, né? Então, o marketing usa muito de comportamento condicionado com o ser humano, e isso que é assustador, assim, de certa forma, né? Para quem estuda comportamento. Mas os animais, eles não retêm essa personalidade, que é o final aqui que o Kardec fala no comentário dele. Uma vez que você tira o condicionamento, ou seja, uma vez que eu tiro o filhote, se eu tirar o seu filhote, o seu cachorro da sua casa, e colocar ele num outro ambiente, ele vai se condicionar àquele outro ambiente. E essa história do animal lembrar da gente, não é que ele lembra da gente, ele lembra do cheiro da gente. E o cheiro e os feromônios ativam, mas não que ele tenha memória, ele não sabe quem eu sou. É que o feromônio, que é a mesma coisa que acontece com a planta, você falou assim, ele não chega perto da planta, é porque ele já sente o cheiro. Eles têm um olfato muito mais apurado que o nosso. Muito mais, porque o olfato deles dura numa janela de tempo muito maior que a nossa. Então, o que acontece é que ativa esse feromônio, ele reconhece o feromônio e vai atrás do feromônio. E é você. Entendeu? Não é que... assim, é difícil, às vezes, as pessoas assimilarem isso, porque a gente está num processo de domesticação de animais que é meio... Assim, a psicologia vai dizer que é meio... Desculpa se eu estou me estendendo, tá, Luiz? Que é meio perigoso, porque a gente está substituindo seres humanos por animais. E daí, nesse processo, a gente acaba enxergando os animais como seres humanos. E isso é perigoso, porque eles não são seres humanos. Você vê cachorro com luvinha, roupinha, tá no carrinho de bebê. E esse é o nosso problema. Dentro do espiritismo, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de falar isso, porque animais não são seres humanos. Se você for lá numa floresta, se você for num safari, você vai ver perfeitamente que eles não são seres humanos, né? Era só isso. Posso dar uma palavrinha? Na verdade, isso que você está falando, Ana Paula, eu também concordo. Tipo assim, o animal não é ser humano, mas eu acho que ele muitas vezes é melhor do que o ser humano. Por incrível que pareça, eu não sei explicar o que é isso, mas o animal, por exemplo, ele só mata para se defender ou para se alimentar. O ser humano, que é o racional, entre aspas, né? Porque não é assim, é uma coisa meio, sabe? Às vezes eu até acho que o animal é mais evoluído que a gente, né? Ele não fala, mas às vezes a sensação que eu tenho, principalmente os que são domesticados, animal, o cachorro, é uma coisa impressionante. O cachorro, por exemplo, eu vou falar do cachorro no caso, eles só dão, eles não querem nada em troca. Eles dão só amor, são leais. É uma coisa impressionante, entendeu? Eu, por acaso, não tenho bicho, mas sempre a minha família teve cachorro, minhas irmãs têm cachorro. Uma coisa impressionante. O olhar do bicho parece que ele entende mais da gente do que a gente mesmo sabe. É uma coisa impressionante. Ele sente, tanto é que tem pessoas, quando tem gente que já via ali reportagem de pessoas quando morrem, o cachorro vai para o túmulo da pessoa e fica lá chorando horas, entendeu? É uma coisa impressionante. O que é isso? Eu não sei, mas tem horas que eu falo, gente, é mais evoluído que o ser humano, que o dito racional. É uma coisa meio... mas não sei. Viu, Cris? Era isso. Oi. Lembrar uma coisa muito interessante. Eu vi uma vez um documentário, uma tribo de babuínos, quer dizer, um bando, né? Não é uma tribo, um bando de babuínos, eles sequestravam pequenos cachorros para manter na tribo ali. Então, no começo era difícil manter aquele bichinho lá, porque ele queria voltar para a matilha lá dele, né? Então, aí voltava. Mas tinha um interesse por trás disso. Os babuínos alimentavam os cachorros, né? Faziam parte lá do grupo para poder fazer para ser um cão de guarda deles, né? Sim. Então, a nossa história, desde não como babuínos, não é isso, não, mas em momentos bem lá para trás, né, bem remotos, nós domesticamos os animais e criamos um vínculo com eles, realmente. E aí é como se eles ficassem assim um pouco parecidos com a gente. Então, eles têm todos esses reflexos, tudo, e às vezes muitos dos reflexos para satisfazer até nossos anseios, aquelas nossas expectativas.
até a gente humaniza os animais, né? E você tem razão, em algum momento parece até que eles são, né, Sim. humanos, mas porque a gente também está com olhos para esperar isso, para ver isso, é o que a gente gosta, né? E eles sabem muito bem disso, e como a Ana Paula falou lá de Pavlov, né, do reflexo condicionado. Então, ele sabe que se ele se comportar daquele jeito, ele vai ganhar um prêmio para isso, né? Então, estudos muito profundos disso, e é realmente perigoso. Quando você lembrou, Ana Paula, a respeito de empresas de marketing utilizando isso para vender, eles justamente pegam essa parte, essa herança animal nossa, né? É justamente os instintos. Porque se você pegar o raciocínio puro e simples, você não vai atrás daquele produto, mas nem obrigado, né? Mas tem por trás disso esses, assim, como que exacerbando esses anseios da gente, essas necessidades, mas baseado nesse lado animal, né? Nesse lado ainda, que é o que a gente está falando, que a gente está vendo, que é um processo de transformação, é um processo de evolução, mas ainda temos coisa de animal com a gente. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente não está liberto do instinto, porque o instinto, ao contrário do que a biologia determina, né? Porque a biologia enxerga o instinto de outra forma, né? O Kardec ele enxerga o instinto, quando ele define o instinto, que é o que a gente fala de centelha divina, ou seja, onde está codificado todas as leis divinas. Então a gente não perde, segundo Kardec, e mesmo assim, mesmo a biologia também vai dizer isso, a gente não perde o instinto, porque é acrescentado a vontade, é acrescentado o livre-arbítrio, para a gente dominar o instinto. Porque se a gente não tivesse mais o instinto, o livre-arbítrio seria um processo racional completo. Ele não teria nenhum grau de emoção, né? Então, o que acontece, que você falou assim, mas o animal parece... Tem uma história fantástica, que quando eu morei no Japão, já viram até filme, que é o Hachiko, é aquele cachorro que fica esperando o dono, né? Então, tem uma resposta científica para isso, mas é que a resposta emocional que a gente sente instintivamente, ela é muito mais apelativa, né? O problema é o bendito feromônio que os cachorros sentem, às vezes até por 12 horas depois. O cachorro sabe quando o dono chega. Não, é porque o feromônio abaixa e daí ele percebe que está faltando alguma coisa, né? Então, tem resposta científica para tudo isso. Só que a gente tem um instinto, como os animais também têm, e a gente tem uma carga emocional muito grande. E a gente responde, que foi o que o Luiz estava falando, a gente enxerga o que a gente quer ver. Né? Nossa, tem muita coisa para discutir nisso, porque é a minha área de pesquisa, por isso que eu falo demais. Mas... Completa, depois eu Não, falo. só para terminar, a gente pode aqui discutir o que é realidade também, né? Porque realidade é uma coisa muito subjetiva. Então, o que é real para você não necessariamente é para mim. A gente tem que entrar num acordo aqui para saber o que é real, exatamente por causa das nossas emoções que alteram a nossa percepção do ambiente. E isso acontece também com os animais. Então, quando a gente fala de comunicação animal, a gente tem que ver eles longe do nosso contato, porque a gente interfere muito